Olá, pessoinhas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Introdução à Química, onde a gente vai aprender alguns conceitos super básicos que são vistos no oitavo ano sobre Química e Física para preparar vocês para o nono ano, onde vocês efetivamente vão ter essa disciplina. Então, já vamos começar falando sobre o que é a Química. A Química é a parte da ciência que vai estudar a composição da matéria, ou seja, do que ela é feita, a sua estrutura, as propriedades dessa matéria e as mudanças que ela sofre durante as reações químicas, né? E a relação dessas reações com a energia. O primeiro conceito que a gente vai falar é o conceito de massa, que é um conceito que é sempre confundido com peso, tá? A massa é um conceito que é utilizado para expressar a quantidade de matéria contida em um corpo, ou seja, quanta matéria tem em um determinado corpo, em um determinado objeto, em um determinado ser, tá? A unidade dessa massa no sistema internacional é a quilograma, ou seja, a massa é medida em quilos. O sistema internacional é o que define aí as medidas que vão ser utilizadas no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, a massa é medida em quilograma, tá? E a gente consegue essa massa com uma balança. Ou seja, quando você entra lá na farmácia para e sobe numa balança, você está medindo a sua massa. Aí você vai lá, 80 quilos. 80 quilos é a sua massa, não é o seu peso. Beleza, então. O próximo conceito é o conceito de volume. Volume é um conceito físico que vai expressar a extensão de um corpo em 3 dimensões, ou seja, o quanto esse corpo ocupa em um determinado lugar, né? Por exemplo, o espaço que o Guaraná vai ocupar dentro de uma garrafa. No sistema internacional, a unidade desse volume é medida em metro cúbico, ou também pode ser expressa em litros. O terceiro conceito é o conceito de densidade. A densidade ela é a relação entre a massa e o volume de um corpo, tá? No sistema internacional, a unidade da densidade é quilograma por metro cúbico. O nosso quarto conceito é o conceito de peso. Peso, que sempre é confundido com massa e vice-versa, é na verdade a magnitude com que um corpo é atraído para a Terra pela gravidade. É como se fosse a força que esse corpo está exercendo no solo, por exemplo, enquanto está sendo atraído, tá? No sistema internacional, o peso ele é medido em newton. Então, quando você vai lá na balança, não aparece para você 80 newtons, aparece para você 80 quilos. Então, você está medindo a massa e não o peso, tá? E aí a gente tem que falar também sobre energia, né? Porque tudo é energia. Energia é a capacidade de um corpo ou de uma substância, de um elemento, tem de realizar uma ação. Então, o quanto ele consegue fazer alguma coisa. No sistema internacional, a medida de energia é o Joule, né? Esse Jotinha. A gente tem diversos tipos de energia, sendo aí as principais e mais conhecidas a mecânica, a química, térmica e nuclear. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas energias. A energia mecânica, ela é a energia produzida pelo trabalho ou pelo movimento de um corpo. Ou seja, você produz energia mecânica, por exemplo, quando você está correndo, caminhando, ou você vai na academia e tem uma bicicleta que ela só liga quando você começa a pedalar. Ela está utilizando a sua energia mecânica para funcionar, né? Então, ela é a soma da energia cinética, ou seja, do movimento de um corpo, como um esforço aí das hélices do ventilador para gerar o vento. A próxima energia é a energia química, tá? É a energia que ela é liberada nas reações químicas devido à quebra da ligação entre as moléculas. Então, as moléculas estão lá unidinhas umas com as outras. Quando essas moléculas têm as suas ligações quebradas, a gente tem a liberação de energia. E essa energia é a energia química, como na bomba. O outro tipo de energia é a energia térmica, e a gente obtém a energia térmica agitando as moléculas de um corpo. Então, quando você começa a correr, 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 o seu corpo começa a esquentar,
ele está gerando aí, liberando energia térmica, né, na forma de calor. E aí, quanto maior for a agitação dessas moléculas, ou seja, quanto mais você se mexer ou esse corpo se mexer, maior será a temperatura, né, dele e maior a quantidade de calor liberada. Um exemplo é quando a gente dança e aí nós começamos a suar. Por quê? Porque o corpo está eliminando energia térmica e e o seu organismo, né, começa a suar para tentar esfriar esse corpo. E aí, o último tipo que a gente vai conhecer hoje é a energia nuclear. A energia nuclear, ela pode parecer um pouquinho complexa, né? Mas é a energia que é liberada durante o processo de transformação do núcleo dos átomos, né? De alguns elementos químicos. E aí, os átomos de alguns elementos químicos, eles apresentam a propriedade de, através de reações nucleares, transformar a sua massa em energia. E aí, para a gente lembrar que o átomo é a unidade básica da matéria. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre energia e sobre esses conceitos básicos de química. Dúvidas nos comentários e até a próxima aula. Tchau!